Olá, vamos continuar com as aulas no módulo 4, a terceira maneira, os princípios de aprendizagem e experimentação. A gente falou um pouquinho sobre tipos de macaco do exército siminiano, que é o case da Netflix. Também abordamos a reunião pós-mortem livre de culpa, a importância da cultura justa, enfim, do aprendizado, e a gente exercitou algumas maneiras de você fazer essa reunião. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dias de jogos, a importância dos dias de jogos. Vamos lá? Os Game Days vêm da engenharia da resiliência, né? A ideia é você criar exercícios programados, exercícios que tenham planejamento e bem conduzidos. A gente vai ver lá na frente que tem observadores desse exercício também, tem papéis bem definidos, para que a gente possa aumentar a resiliência, né? E essa resiliência, ela é feita, ela é injetada em sistemas críticos, em sistemas onde tem uma criticidade alta. E essa injeção é de falhas de grande escala. Essa importância desse planejamento tão detalhado, né? A gente vai ver aqui um pouquinho. Jesse Robbins que popularizou esse Dias de Jogos ou Games Days. Ele fez esse trabalho lá na Amazon para garantir a disponibilidade lá do site deles, né? Tanto assim que ele ficou conhecido como mestre do desastre, né? Então, é muito engraçado que ele coloca, né, que ele falou de que um serviço somente está testado realmente se alguém estragar ele lá em produção. Na verdade, a gente sabe, né, que por mais que a gente faça uma cobertura de teste automatizado, eu brinco com os times, né, que a gente faça uma cobertura de 100%, que já é complicado, de testes automatizados, que a gente faça de vários testes ao longo do ciclo de vida, seja testes unitários, testes de serviços, gente, a gente não consegue fazer tudo. Primeiro porque eu sempre defendo que a gente tem que ter um custo-benefício dos testes, e aí isso dá pano para manga lá na frente, mas a gente sabe que você está sempre sujeito a ter falhas. E isso nos faz mais resilientes e mais tolerantes à falha do outro, se a gente sabe que a gente também pode ter uma falha, né? Então isso é bem interessante. Então, realmente, não tem jeito. Em produção acontecem coisas que só em produção acontecem. E eu tenho alguns times meus que ainda não fizeram a entrega contínua, né? A implementação contínua em algumas vezes, porque sempre se faz um teste de fumaça, pelo menos geral, antes. Por mais que você automatize, eles sempre fazem um teste de fumaça geral. Mas eu acho que isso é importante, né? A gente criar essa resiliência de saber que tem, né? E aí eu brinco que quanto mais a gente sabendo disso, a gente começa a ter mais melhorias, como a questão do feature toggle, da release de baixo risco, você poder desligar aquela funcionalidadezinha ali. Se você botar em produção, não tem problema, porque essa funcionalidade não vai ser executada. Ou você ter essa opção de desligar aquela funcionalidade que foi implantada agora, né? Dela não funcionar mais, né? Você ter cada vez mais modularizado, né? Nesse sentido. As funções serem mais possíveis de você desligar ela, né? Sem nenhuma ação, precisar mexer em código, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nossas etapas desses dias de jogos, é planejar a interrupção. Por exemplo, perder completamente um data center. Isso é um exemplo, né? Que você pode fazer é planejar o que você vai fazer. Qual o escopo dessa interrupção. Muito importante. A segunda etapa que é importante é adotar medidas, né? Ou seja, criar um site de contingência, você se preocupar exatamente, se você vai simular essa perda de data center, você vai ter que criar esse site aí de contingência, né? Que é para você não ter nenhum problema depois lá na frente. Então, isso é importante. Você ter essas medidas para que esse dia de jogos seja tranquilo. Não seja mais um problema para você resolver, né? Que a gente brinca de em produção. Testar essas medidas, né? Importante. Usar esse site de contingência
e ver se funciona. Gente, é engraçado, mas assim, eu já vi diversos planos de continuidade de negócio, diversos planos de contingência que nunca foram testados. Esse plano B que a gente fala muito em gestão de riscos, né? Essa questão da contingência, eu já vi muitas ações de contingência não serem nem sequer testadas, esses planos B. Né? Então, a importância de testar o plano de continuidade de negócios ou sua ação de contingência é tão maior importante do que fazer o plano. O plano em si não é tão importante quanto a execução. Então, isso parece pleonasmo, parece muito fácil, parece muito óbvio, mas eu conheço várias empresas que nem sequer sabem se o backup deles funciona, né? A gente vai lá ver que o backup tá... Você vai lá e pergunta, mas você testou para ver se o backup está funcionando? Não. Como não? A verificação de um backup. Um backup é para você conseguir usar. Então, se acontece algum desastre e você não tem um backup, como é que você faz, né? Então, quando você tem um desastre que acontece, você precisa ter um backup que seja útil. Senão, o que adiantou você fazer aquele plano? O plano B não serve para nada. Então, é muito importante você testar essas medidas que você adotou. O quarto passo é você executar a interrupção, né? Depois que você testou as medidas, depois que você viu que está tudo funcionando, você executa a interrupção e você avalia esses resultados dessa contingência, né? A ideia aqui é seguir o plano e aprender. Avaliar situações não previstas, coisas que aconteceram que você não previu no seu plano. É uma testagem daquele plano, que na hora que acontece algum desastre, você sabe que aquele plano está confiável, que você consegue executar sem problema nenhum. Então, é bem importante que tenha essa pessoa olhando, observando e seguindo esse plano para ver se esse plano tem alguma anomalia, alguma coisa que esqueceu de ser previsto no plano que a gente deveria colocar. E como é que é na AWS, né? Como é que é na Amazon? A primeira coisa que eles fazem, eles dão umas dicas, né? É definir o cenário. Uma das dicas é olhar as falhas anteriores, né? Ou seja, fraquezas que vocês já conhecem, tanto de processo quanto em times. Então, a importância de você olhar o passado, o histórico, para aprender. Né? Então, é o que a gente chama de lições aprendidas, né? Mas é um nome burocrático. Mas é a gestão do conhecimento. Então, você já sabe que você tem algumas falhas, ou você acha que você tem algumas falhas, né? Ainda não tem fatos e dados. Mas é importante que você traga esses cenários à tona, nesses desastres, né? Tarefas sazonais que são feitas e são muito importantes, são muito críticas, elas são feitas em determinado momento do ano. Então, por exemplo, a gente sabe que para as empresas de e-commerce, né, o dia lá onde você tem a baixa de preços, né, que acho que é em setembro ou novembro, muito importante para o comércio, algo sazonal, onde você tem aqueles Black Day, né, que você tem aquelas promoções, né, então é importante, então você simula esse cenário para ver se vai funcionar, né, aquele cenário que você planejou para o Black Day. E aí algumas falhas anteriores, aí você define esse cenário, na escolha do cenário, né? Você define os requisitos de ambiente necessários, hardware e software, parece complicado, mas parece uma coisa óbvia, mas não é. Você tem que definir o que você vai precisar para poder andar em paralelo, é um ambiente que você vai precisar mais, é um ambiente a menos, isso custa, né? Então você precisa mensurar esses dados. Selecionar bem as pessoas que vão ser executadas. Às vezes parece mentira, mas às vezes você seleciona pessoas que estão simplesmente sem nenhuma alocação ali, né? Sem nenhum trabalho, ou estão com um projeto que tem menos prioridade, aí você aloca ela, não. Você tem que escolher as pessoas que conhecem o processo, conhecem aquele cenário crítico. São pessoas que já tendem a ser parecidas com o cenário real, né, do game. E pessoas que vão jogar e as pessoas que vão observar. Então, é muito importante que você tenha não só as pessoas que vão jogar, mas as pessoas que vão observar também. Então, são isentas a ponto de observarem o jogo. Então, isso é importante. Por isso que eu falei que é importante selecionar as pessoas, porque as pessoas que vão jogar, elas precisam conhecer o processo. Senão você vai ter
uma defasagem de processo ao longo do jogo, né? Não faz o menor sentido, né? Então, precisa conhecer a ferramenta, a aplicação, o que se vai jogar, o cenário. Se eu tenho múltiplos times, eu preciso de múltiplos observadores. É importante que eu tenha essa casadinha. Múltiplos times, múltiplos observadores. Que cada time vai ter seu observador. Porque ele não tem como ser part-time. Não tem como porque as coisas vão acontecendo ao longo do jogo. Então, eles precisam estar ali full-time dedicados nesse jogo. Então, você precisa ter múltiplos times, vão precisar de múltiplos observadores. Você vai precisar definir um processo para divulgar esses jogos, né? Esses jogos eles precisam ser divulgados, tanto no planejamento quanto na execução dos jogos, né? Você vai precisar ter esse processo para a divulgação desses jogos, né? Bom, no segundo, no preparar o ambiente, é importante que os ambientes do jogo sejam iguais ao de produção. Quando eu falo iguais, é aquilo que seja possível, né? A gente sabe que existem vários pontos onde exatamente igual de produção a gente não pode, quer que seja por segurança da informação, quer que seja por alguma coisa de um parceiro. Normalmente quando envolve parceiro e terceiros é muito mais complicado, né? Pensar nas permissões, tá? Indicadores críticos. E é importante que tudo que seja possível fazer verificação automática façam, que é o runbook, né? Você ter, durante o jogo, as verificações automáticas desses indicadores ou dessas permissões. É importante que se faça ao longo do jogo. E aí, gente, o que documentar, né? Porque é importante a documentação como lição aprendida daquilo. Então, o que documentar? Dicas desses runbooks. Permissões, ferramentas e suas configurações, acesso e conectividade, quer dizer, tudo isso, quem que você tem que dar permissão, que ferramentas cada um tem que usar, tanto o observador quanto quem vai jogar. Lembra que o jogo é para ser só executado, então a gente não pode ter problema de permissão de ferramenta, problema de configuração, problema de acesso, que aí o jogo, você já tem várias pessoas ali embutidas para jogar, então é seu papel, quando você está facilitando esse game, de garantir que as coisas estejam, os requisitos estejam todos cumpridos antes de começar o jogo, né? Conectividade, se tem acesso, se não. Algumas restrições que você vai precisar fazer, por exemplo, fechar toda a janela, por exemplo, de manutenção, você não ter deploys acontecendo naquele tempo, você vê quais são os recursos que vão ser impactados naquele dia de jogo, que não vão funcionar, ou que podem vir a não funcionar, então é importante você definir isso. E identificar esses conflitos, né? Porque às vezes o cara de negócios está preocupado, não pode ser numa data onde você tem o maior número de vendas, vamos supor, no e-commerce, não pode ser uma data onde a gente vai perder negócios, né? Então, isso tem que estar sempre muito bem planejado. Você não pode competir com a área de negócio, tem que ser em comum acordo, né? Isso é importante. Lembra que DevOps é para todos. Aí, o que você tem que documentar? Vulnerabilidades, fraquezas, melhorias, registradas em ferramentas, isso é importante. Onde que essas melhorias vão ser registradas, em que ferramenta. Eu gosto muito da Wiki, mas podem ter várias outras. O que fazer se um jogador não participar, se o timebox expirar, para quem que eu vou escalar isso, o que, quando que eu vou escalar, que pessoas. Então, isso é super importante para vocês definirem, né, o que documentar nesses runbooks, né? Isso é importante, que o mais automatizado possível, melhor, né? Ou seja, se eu conseguir escalar, acabou o timebox, eu já escalo, eu já mando e-mail, o jogador não foi, já mando e-mail. Então, tudo que eu conseguir automatizar é importante. Bom, defina um cronograma, claro. Né? Divulgue. Se alguém tiver algum problema, você já vai saber que alguém tem um problema, né? Obtenha o comprometimento das pessoas, tanto dos jogadores, quanto dos observadores, como dos stakeholders. Quem você vai escalar, quem você vai se escalonar, tudo isso é importante. Execute a simulação, né? Use uma sala separada. Importante que na execução da simulação, do Game Day, você use uma salinha separada, onde as pessoas fiquem focadas ali, né? É importante.
Faça um anúncio que os jogos vão começar para todo mundo ficar sabendo que aquele jogo vai começar. E aí lembrar, poxa, vai começar o jogo, então eu sei que eu posso ter uma restrição a uma determinada ferramenta, ou pode vir a cair uma determinada ferramenta, então eu tá ligado ali que pode acontecer alguma coisa. Então esse anúncio é importante. Verifique se esses runbooks, né, se essas verificações automáticas, elas estão sendo executadas, né? E ouça. É muito importante nesse Game Days ouvir os observadores, né? Ou seja, para decisões, por exemplo, se você precisar adiar a simulação. Eu falo sempre que é melhor você adiar no início do que adiar lá no final. O teu custo afundado é menor. Então, você tem que estar toda hora olhando para ver se você precisa adiar aquela simulação por um outro evento, algo que aconteceu que é mais importante que aquela simulação. Então, ouvir é importante. Está ali, o facilitador está olhando, está conversando com os observadores, está vendo o que está acontecendo, está dedicado full time. E anuncie quando o jogo terminar. É muito importante esse anúncio do início e o anúncio do fim. Que aí as pessoas sabem que começou o jogo e terminou exatamente no time box. O time box é muito importante de ser controlado e estar ali, né, nessa simulação de jogo. Bom, analise o dia do jogo. Não adianta você fazer o jogo e não analisar. Lembra da pós-mortem? Aqui a gente precisa fazer uma pós-mortem, uma retrospectiva. Anotar melhorias, tanto nos processos, quanto nas ferramentas, e quanto nesse runbook, né? Essa verificação automática. É importante que vocês façam essa retrospectiva, que vocês façam essa melhoria. Analise as necessidades adicionais de treinamento. É importante que tenha isso. Essas análises adicionais de treinamento, se você precisa de mais ferramenta, mais automação, mais treinamentos das pessoas, até para você melhorar, né? Melhorar internamente, ser resiliente, documente outras áreas, né? Talvez você entenda que você precisa ter outras áreas onde você precisa ter os próximos jogos, né? Então documenta isso, né? É importante. Então, gente, esses são os dias de jogos. A gente falou até agora dos macacos do exército similiano, a parte de aprendizagem, de experimentação. A gente falou da reunião pós-mortem. A gente falou dos dias de jogos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre descobertas. Espero lá. Tchau, tchau.